Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à última live do nosso ano de 2020. Olá, boa noite, João, Canabarro, tudo bem? Mônica, boa noite. Aqui, boa tarde, né? Mas Portugal, boa noite. Só estou esperando o nosso convidado de hoje entrar aqui na live. Olá, João, beijo, Mônica. Beijo, mãe. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última live do ano de 2020 do Papo de Sucesso. O nosso convidado já está aqui. Oi! Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem? Não começa bem a chegar atrasado, mas eu confesso que aqui com as novas tecnologias estava-me aqui a falhar o que é que tinha que fazer para entrar. Olá. Está tudo bem. Isso que é importante, já conseguimos. Muito boa noite. Frederico Ribeiro, seja muito bem-vindo à nossa última live do ano de 2020, dessa temporada do Papo de Sucesso. E não poderia ser diferente, né? Vamos fechar esse 2020 com chave de ouro. Começamos a nossa live do Papo de Sucesso, esse projeto que é voltado para empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, com a querida Tereza Mesquita, que é a esposa do Frederico, broker do Grupo IN, e vamos fechar 2020. Muito obrigada por aceitar esse convite, é uma honra te receber aqui no Papo de Sucesso e poder contar um pouco da sua história fantástica para quem não te conhece. Muito obrigada mesmo por aceitar esse convite. Deixa-me começar eu por agradecer o convite. Já quando foi no caso da Teresa, fiquei muito feliz, obviamente, por ti e por ela. E agora que recebi o convite, também fiquei mesmo muito contente e espero de alguma forma conseguir retribuir e que seja interessante e que seja produtivo. Com certeza, vai agregar bastante. Frederico, brigadíssima por estar aqui, como já falei, é uma honra. Conta para quem está nos ouvindo. Boa noite, Neide. Boa noite, Loriane. Sejam todas muito bem-vindas. Um beijo grande. Conta para gente quem é Frederico Ribeiro. Ok. Já agora também boa noite ou boa tarde. Aí são que horas neste momento? 18 horas. Ok. Boa noite, já. A gente já fala boa noite. Boa noite. Boa noite para todos aí que estão a assistir. Quem é o Frederico? Essa pergunta é muito abrangente. Eu considero-me alguém apaixonado pela vida, sinceramente, uma pessoa que teve a sorte de ter raízes muito bem alicerçadas, diria eu. Ou seja, os valores e os princípios que recebi da parte dos meus pais, fundamentalmente, mas com muita ligação à família, quer de um lado da minha mãe, que eu costumo dizer os meus tios, os meus primos, toda a minha avó, do lado que eu chamo aqui a caixeira, teve um impacto muito grande na minha vida, naquilo que é a vivência, naquilo que é a alegria, o saber estar em família, o saber brincar, e depois de um lado também do meu pai com alguns familiares, primos, tios, que me fizeram viver numa altura da minha infância também momentos muito felizes. Eu nas minhas férias, o meu pai é camionista, há muitos anos, do motorista internacional, e a minha mãe era funcionária pública, agora está formada, e eu nas férias do verão ia sempre com o meu pai e muitas vezes ficava em casa dos meus primos em França, casa da minha tia Dalina, meu tio Magalhães e de outros tios também meus, e essa convivência com a minha prima Cristina, com o meu primo João Miguel e outras pessoas ajudaram a criar em mim uma grande base do que é ser primeiro uma criança, um jovem, um homem, e isso teve um impacto muito grande na minha vida. E depois, como é óbvio, todo o percurso com as pessoas que fui conhecendo na escola, com grandes amigos, como o João Henrique, como o Pedro Monteiro. Eu digo isto porque eu sei que eles vão ver e é merecido dizer isto, porque são pessoas que realmente tiveram um impacto muito grande na minha vida, assim como os meus tios da Caixeira, o meu tio Miguel, o meu tio Luís, a minha tia Liliana, pronto, todas essas pessoas tiveram um impacto muito grande em desenvolver o que era eu enquanto pessoa.
a humildade, o saber que o que se conquista vem do trabalho, e portanto considero uma pessoa realmente apaixonada pela vida, apaixonada pela minha família, hoje mais do que nunca, tão lógico, como os meus pais e com a minha mulher, com a Teresa, com os meus filhos, com o Afonso, Santiago e o Salvador, que são a minha base. Mas acima de tudo sou alguém muito sonhador, alguém que gosta de ter os pés no chão, mas adora arriscar, adoro. E o meu sonho, em termos de vida, quando falamos mesmo na parte profissional, o meu sonho era ser jogador de futebol, que é mesmo assim. Acho que é o sonho. Você começou jogando futebol, isso que eu queria que você contasse um pouquinho, né? Depois a gente fala como é que você migrou, só para interromper só um pouquinho, Frederico, para quem está entrando agora. Sim. O Fred, a gente chama ele de Fred, sim, né? Ele é top agent do mercado português imobiliário. Ele é super premiado. Ao decorrer da live vocês vão conhecer a história dele. Mas tem gente que está entrando aqui no Brasil, que talvez não te conheça, né? Não seja desse mercado. Mas ele vai contar essa trajetória agora para a gente. Conta essa ideia aí, como é que você começou jogando futebol? Certo. Eu muito cedo, aí com 5 anos, na escola, percebi que o futebol era algo que me apaixonava imenso. Era algo que eu nunca tinha sentido antes, havia qualquer coisa que me fazia divertir de uma maneira muito, muito, muito especial. E ao longo dos anos isso foi continuando a acontecer. E eu acreditava sempre que podia efetivamente sonhar em ser jogador de futebol. Entretanto, como o meu pai trabalhava na parte dos transportes, houve uma fase da vida dele, e aí começou a minha ligação com o Brasil, em que o meu pai trabalhou vários anos no Brasil. E isso fazia com que eu ficasse só com a minha mãe, e eu mesmo, quando eu queria jogar para um clube, a minha mãe não tinha essa disponibilidade por vários motivos, e eu ficava ali sempre com o sonho adiado, com o sonho adiado, com o sonho adiado. E ia-me gerando aquela vontade ainda maior de querer estar envolvido no futebol. E realmente fui desenvolvendo. Acho que eu às vezes digo que para ser jogador só me faltava saber jogar melhor. É mesmo assim. Mas eu digo isso a brincar. E entretanto só tive a possibilidade de efetivamente de fazer treinos mesmo numa equipa. Já era eu júnior, para terem uma ideia. Portanto, e fui pedir para treinar aqui no União de Leiria. Ora, quando fui pedir para treinar já era numa fase muito avançada, já não era assim tão simples entrar, mas felizmente consegui entrar, fiz os meus 2 anos de júnior, e desculpa ou não, que acaba por ser uma desculpa, eu no meu último ano de júnior fui atropelado, acabei por não ter a capacidade de fazer o ano inteiro, e acabei por efetivamente depois o percurso do futebol não ir avante. Mas isso deixou-me uma frustração muito, muito grande. Porque e quando pensava já na variante mais profissional, tinha muita dificuldade em imaginar-me a fazer um trabalho que, com todo o respeito, fosse eu ou fosse outra pessoa a fazê-lo, fosse igual. Queria ter algo especial. E sentia que o futebol transformava pessoas que não tinham, entre aspas, um mundo especial e podiam criá-lo. E eu quando percebi que não ia ser por aí o caminho, confesso que me sentia bastante frustrado, e isso depois foi entroncar mais à frente naquilo que vinha a ser a solução para mim enquanto profissional, que veio-me preencher realmente um vazio muito grande. Você é um português com uma alma brasileira, né? Quanto ao futebol. Não é só por causa do futebol. A minha, e acredito que íamos falar sobre isso, a minha grande inspiração no ponto de vista de crescer na vida, eu aprendi desde pequenino, com a minha família, do lado da minha mãe, da parte da Cachoeira, a ouvir falar do meu padrinho Joaquim Patrício. E em como ele tinha ido muito novo para o Brasil, trabalhar, se eu não estou em erro, para um comércio, para uma mercearia, e ele, até hoje, vive no Brasil, portanto já tem mais de 85 anos, ele, a minha madrinha Helena, e ele criou a vida dele, com os filhos dele, com os meus primos, que não são em primeiro grau, e eu via sempre que o sonho era como é que alguém vai daqui de Portugal, praticamente sem nada, e vai criar uma vida completamente diferente e um património enorme. E essa era a minha grande referência, e sempre foi até hoje, sinceramente. Apesar da minha ligação em termos de proximidade, infelizmente nunca ter sido tão grande, esse era o foco que eu tinha na minha cabeça. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai já trabalhava no Brasil, nós vivíamos no Paraná, eu penso que... isso eu ia te perguntar, no sul do Brasil. Eu penso que era ali
próximo ou não muito longe de Curitiba, Londrina, Maringá. Sim, Curitiba é Paraná. Pronto, exatamente. É capital do Paraná, né? Pronto. Eu sei que o local mesmo se chamava Mamboré. E eu vivi, não chegou a um ano, com a minha mãe também lá, portanto a minha mãe tirou uma licença de vencimento e tive essa primeira ligação diretamente no Brasil, ou seja, eu acabei por viver no Brasil, lembro-me de ir ao Mato Grosso, era muito pequenino, mas ficou um bocadinho essas raízes. Entretanto, a minha mãe não se adaptou, mais por aí eu acabei por voltar mais a minha mãe e o meu pai voltou passado alguns anos, mas ficou sempre essa ligação ao Brasil. Essa ligação, né? Sim. E eu sou uma das pessoas que teima em manter essa conexão, né, com o Brasil. Sim. Eu posso dizer que eu estava refletindo hoje um pouco, quando eu estive aí trabalhando com vocês, Sim. a Remax é como uma família mesmo, não é só uma sala. Eu realmente, sendo estrangeira, na tua nação, eu me sentia parte de uma família. Sim. E até hoje eu não consigo deixar essa família, né? Sim. Eu estou sempre em conexão com todo mundo. Sim. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu aprendi muito com cada um, observando. E você, Fred, desde os treinamentos ali na Remax, foi uma pessoa que me chamou muita atenção por ser uma pessoa tão premiada, um profissional de excelência, 5 estrelas. A sua humildade foi algo assim foi uma marca que deixou, cada um me deixou uma marca, mas você me deixou assim como referência de humildade, uma pessoa de tanto sucesso e tão humilde ao mesmo tempo. E isso é uma característica que eu vejo, acho que muita gente vê em você. Eu até queria te perguntar sobre o lado profissional. Qual a característica que você acha importante para um profissional ter sucesso dentro de qualquer carreira, não precisa ser só no mercado imobiliário, mas qual a característica mais importante, que é mais importante para o profissional continuar tendo êxito, continuar tendo sucesso, na sua opinião? Eu acho que não é uma característica só, é um conjunto de várias características. Acho que a primeira, que a pessoa tem que ter um sonho muito grande, porque o sonho é o combustível para depois eu correr atrás. Depois é preciso ter uma capacidade de juntar esse sonho à vontade de fazer, a ação, ter um plano. E depois há as características como a honestidade, a integridade e acho que a humildade são básicas em qualquer negócio. No nosso negócio em particular. Nosso negócio não é bem um negócio imobiliário. Toda a gente que está no meio fala sobre isto. O nosso negócio é um negócio de pessoas. Okay? Não são as casas que se vendem sozinhas. Nós é que temos de gerar confiança nas pessoas que queiram vender ou nas pessoas que queiram comprar. E acho que uma das características mais fortes que, para além da humildade, da honestidade, acho que é mesmo a humildade que se começa a notar a partir do momento em que tu começas a crescer nos teus resultados. Eu sempre fui muito atento e acho que também tinha a ver com os valores e os princípios que eu ia ouvindo desde pequenino, dos meus tios, de toda a minha família, que era as pessoas que não são humildes, de certa forma, como é que eu vou te explicar isto? Não estão a engrandecer aquilo que estão a fazer. Ok? E eu sempre percebi que a verdadeira humildade não é a falsa humildade, porque também existe muita falsa humildade. Mas percebi que a humildade faz mesmo, é das coisas que mais engrandece uma pessoa. Ninguém é mais do que ninguém, absolutamente. Eu estou há 15 anos na Remax e às vezes estou a dar formação a consultores novos e ouço coisas novas que eu próprio estou a aprender com eles. Portanto, acho que é preciso ter esse espírito aberto para podermos também nós evoluirmos. Ora, uma pessoa que, na minha opinião, não seja humilde, à partida não trata os outros da mesma forma. À partida acha-se superior em determinados aspectos. Se o faz, a probabilidade de continuar a crescer, ele próprio, diminui. Portanto, eu acho que a humildade é percebermos que vimos todos, entre aspas, do mesmo lugar e vamos todos para o mesmo lugar. Se temos mais capacidade financeira, menos capacidade financeira, se vimos as coisas mais numa perspectiva, somos mais inteligentes, menos inteligentes, acho que ninguém se deve sobrepor a ninguém e acho que a humildade retrata muito isso. É verdade. Todo mundo precisa de todo mundo, a gente está sempre pronto a aprender, né? Não sabe tudo. Sim. E isso é importante, ter essa mentalidade. Sim. Falando um pouquinho, como é que começou a sua trajetória no mercado imobiliário, Fred? Olha, eu comecei com 23 anos, portanto, o conhecer o projeto foi algo que para mim teve um impacto enorme, ou seja, eu
quando acabei o que nós chamamos aqui o 12º ano, eu não tinha totalmente concluído, faltava-me o que nós chamamos aqui uma disciplina, que era a matemática, e é melhor os meus filhos não ouvirem. Efetivamente, os meus pais sempre não, isto não vais ficar parado, tens que ir trabalhar, como é óbvio. Eu fui procurar trabalho, entretanto, na altura um amigo meu, um grande amigo meu, Nelson Ferreira, ajudou-me a encontrar trabalho e fui trabalhar para uma empresa de tintas e vernizes que se chamava na altura Acrylux. E foi excelente, porque eu percebi que o que eu fazia era andar pelo país inteiro a fazer a distribuição e as entregas dessa mesma empresa. Percebi que era possível trabalhar em termos de dedicação. Está distorcida? Sim, vejo um bocadinho. Pois é, eu estou pensando, o que você acha da gente fechar e voltar de novo para ver o que acontece? Porque você também está distorcido para mim, pode ser? Pode. Olá, pessoal, voltamos aqui. Obrigada a vocês pela paciência. Vamos ver se agora está um pouquinho melhor a imagem aqui, porque eu vi que estava distorcido tanto para ele quanto para mim. Oi, e agora? Voltamos. Está um bocadinho melhor. Show. Não sei o que está acontecendo aqui. A internet aqui tá boa. Só aumenta um pouquinho o seu volume, se for possível, Fred, por favor. Eu tenho ideia que está no máximo. Tá no máximo? Tá. Bom, tá jóia. Vamos seguindo, então. A gente estava falando, né, da tua trajetória, dando rumo ao mercado, iniciando o mercado imobiliário. Você estava contando que você trabalhava numa loja de tintas, né? Sim. Trabalhava numa empresa de tintas. Eu não trabalhava na loja, eu andava pelo país todo a fazer distribuição pelas lojas. Trabalhei nesse trabalho até ir à tropa, depois quando voltei da tropa percebi que queria, e foi muito importante, não só as amizades que tive lá, seja com a parte dos colegas, seja com a parte patronal. É engraçado porque até os meus patrões, quando eu já trabalhava na Remax, acabaram por vir a ser meus clientes, e fiquei muito feliz por isso. Foi essa a primeira grande experiência, mas eu no fundo, depois quando saí dessa empresa, trabalhei numa empresa de calçado e vestuário, numa empresa grossista. Trabalhei cerca de 1 ano nessa empresa. Comecei na parte do armazém e, entretanto, como mexia com roupa, calçado, eu gostava muito dessa área. Aliás, eu acho que se não tivesse no ramo imobiliário, provavelmente estaria nessa área. Entretanto, no meu patrão na altura, passado 2, 3 meses, como se apercebeu que eu me desenrascava, não falava fluente, mas desenrascava a falar inglês e francês, convidou-me para a área comercial e eu entrei depois na área comercial. Ora, a empresa era nova e deu para fazer um crescimento muito rápido. Eu tinha 22 anos na altura e de repente estava a lidar com os fornecedores e com os clientes nacionais, internacionais. Estava a voar para a França, para a Itália, e isso deu-me muita experiência do ponto de vista profissional tão novo. Entretanto, surgiu o projeto da Remax. E como? Eu estava a fazer uma pesquisa online por causa de um imóvel que, numas partilhas familiares, os meus pais tinham comprado há uns anos atrás, e eu, por curiosidade, quis ir fazer uma pesquisa para perceber quanto é que o imóvel podia valer naquela altura. E o primeiro site que fui visitar foi o site da Remax. Ora, isto foi em 2006, significa que a marca em 2006, a Remax está em Portugal desde o ano 2000, significa que em 2006 a marca já entrava no mindset das pessoas, porque para ser o primeiro site que eu fui visitar, isso já acontecia. Fiz a pesquisa, quando estou a acabar a pesquisa, é daquelas coisas que muda a nossa vida, não é? Vejo uma publicidade a dizer que quer ser consultor, faça a sua inscrição. E eu fiz a inscrição, coloquei os meus dados, e talvez passado 2, 3 dias fui contactado por uma agência, não aqui de Leiria, de onde eu sou aqui de próximo de Leiria, mas de uma agência de uma cidade aqui próxima que é a Marinha Grande. Eu não conhecia nada, nem ninguém na altura da Marinha Grande, conhecia a Marinha Grande apenas de passagem, porque é para a zona costeira, para as praias, e foi lá que fui conhecer o projeto da Remax, foi à entrevista. E confesso que na altura fiquei completamente apaixonado pelo projeto, não porque eu achasse que era só facilidades ou que era um mar de rosas, como nós costumamos dizer, mas eu percebi claramente que eu não ia ter um ordenado, que eu ia ter alguns custos fixos mensais, mas percebi claramente que eu não ia ter limites para aquilo que eu podia ganhar. Percebi que ia ter um negócio
de carreira, que ia depender acima de tudo de mim. E percebi que se eu me dedicasse muito, a probabilidade de eu ter aqui muitas angariações, que aí acho que se chamam captações, não é? Seria grande, e a possibilidade de eu ter uma realização profissional e consequentemente pessoal seria grande. Portanto, continuando, foi assim que eu conheci o projeto da Remax, portanto realmente fiquei apaixonado pelo projeto, percebi claramente que o início seria o mais difícil do projeto, mas percebi que aqui eu podia sonhar, aquele sonho que eu tinha de poder crescer, de depender de mim mesmo, ter um negócio próprio, e que eu não sabia onde é que ele estava, senti naquele momento que eu encontrei. E senti, lembro-me de pensar que ou muito me engano, ou encontrei o negócio ou o projeto que eu quero fazer para a minha vida enquanto profissional. E percebi outra coisa muito importante, que era, que sendo uma marca e um conceito americano, era um conceito muito virado para o reconhecimento. E eu percebi que se eu fosse bom profissional, não só iria ter o reconhecimento dos meus clientes, a ligação aos clientes, como eu senti que a própria marca me iria também reconhecer. E isso aí preenchia-me um vazio muito grande que tinha sido deixado pela parte do futebol. E no fundo foi aquilo que eu pensei que ia ser mais difícil e aquilo que eu sonhei acabou por acontecer. Confesso que os resultados superaram, percebi que podia ter sucesso, sinceramente, humildemente, apesar de ser muito novo na altura, mas percebi que era uma carreira que se podia construir. Se eu achava que podia chegar tão longe nos resultados ou ter um impacto tão grande, se calhar não, mas isso aí eu devo verdadeiramente não só a mim, mas as pessoas que passaram por mim, pessoas que me inspiraram, como o Nuno Gomes, que para mim sempre foi uma referência da Remax Prestige em Lisboa, o crescimento dele. Tive uma ajuda enorme de colegas de equipa, e confesso que a Teresa teve um impacto enorme no crescimento do meu negócio, na visão que ela teve para mim enquanto profissional e para a minha equipa, absolutamente decisivo, mas digo sem qualquer favor, porque sou sempre suspeito para falar, não é? Porque estou a falar da minha mulher, mas do ponto de vista profissional teve um impacto muito grande. Eu posso falar então, ela é fantástica, ela é visionária, você tem toda a razão, ela é uma referência. É verdade. Teve a capacidade de buscar os melhores e o melhor de cada um de nós, e não se contentar com o médio, e isso ajudou a alavancar imenso a projeção, até o meu próprio, a maneira como era projetado o meu nome, o meu marketing. Portanto, isso reflete-se também ao nível do grupo IN no geral, mas no meu caso em particular, enquanto consultor, senti uma diferença muito, muito, muito grande mesmo na carreira. Portanto, mas isto foi um projeto, isto foi uma carreira também, estamos a falar quase em 15 anos, que efetivamente me deixam muito orgulhoso, que é mesmo assim. Dá para perceber que você é muito feliz. Quando a gente é feliz, quando a gente se encontra e é feliz no que faz, os resultados vêm, né? Tudo dá muito certo, mesmo com muitas lutas. Fala para mim um pouquinho, Fred, dentro desses 15 anos, qual foi, eu acredito que tiveram vários, mas que você se lembra assim, seu maior desafio? O maior desafio? Olha, o maior desafio profissional foi o seguinte: eu trabalhava, isto foi no ano de 2008, o meu percurso profissional, eu comecei por trabalhar na Marinha Grande, depois tive aqui um convite para ir trabalhar para a Remax Platina na Expo, em Lisboa, e fui trabalhar para lá. Aliás, foi lá que vim a conhecer a Teresa. E passado algum tempo eu decidi voltar por motivos pessoais. E quando voltei, recordo-me que financeiramente estava a passar uma fase muito difícil. E eu nessa altura estava a viver num quarto na Marinha Grande. Arrendei um quarto na altura e vivia com mais 2 colegas lá na Marinha Grande. E estava numa parte financeira muito complicada. E recordo-me perfeitamente que estava a passar uma fase em que tinha conseguido fechar 3 negócios. E esses 3 negócios eu sei que ia receber qualquer coisa como 9, 10 mil euros, que talvez seja 40 mil reais, à volta disso, hoje em dia. Pronto, ao mais. Pronto. Em que isso iria ter um impacto enorme na minha carreira e na minha condição financeira. E recordo-me que os 3 negócios no mesmo dia caíram. Penso que porque o cliente desistiu, depois houve 2, acho que teve a ver com avaliações bancárias. Sei que o impacto foi no mesmo dia. E aquilo teve um impacto devastador, como vocês devem calcular, na vida de um mini empresário que vive num quarto
a ter realmente, de repente, perder 3 negócios que iriam ser absolutamente decisivos. Esse eu diria que foi talvez a maior prova que eu tive que se queria mesmo continuar no ramo imobiliário. Tive o apoio, tive a sorte, aliás, desde o início que tive a sorte de ter o meu pai que sempre me apoiou, apesar de não ser presente muito fisicamente, era sempre, e é, de longe o meu melhor amigo com quem eu mais falava e comentava, ele sabia das minhas dificuldades. E sei que nesse mês lá ele arranjou uma forma qualquer de me conseguir ajudar, através da empresa dele, qualquer coisa para eu conseguir, entre aspas, sobreviver do ponto de vista financeiro. E acho que o não ter desistido foi o ponto de viragem, porque eu senti quase que aquilo foi o último teste que me estavam a colocar. Bem, se ele não desistir disto, só pode ter sucesso. E a verdade é que eu recordo-me que nos 6 meses a seguir tive uma faturação enorme, os negócios começaram todos a acontecer, todo o trabalho que eu tinha feito para trás, em 6 meses ganhei talvez o que poderia ter ganho num ano inteiro normal. E esse, do ponto de vista profissional e financeiro, foi efetivamente a fase mais difícil. Grande desafio, né? Porque o início é muito difícil, né, Frederico? O início é realmente muito difícil. E quando a gente pensa que... Acontece isso muito, né? Quando a gente pensa que vai decolar, a coisa cai, você tem que ter aquela chamada resiliência, respirar fundo e continuar e não desistir, né? Isso é muito importante. O início é o mais difícil neste negócio, apesar de humildemente eu achar que hoje não é tão difícil. E digo isto por um ponto, porque há 2 detalhes. O nível de formação que os consultores têm hoje em dia, eu particularizo aqui em termos do grupo IN, é 100 vezes à frente do nível de formação que quando eu comecei no negócio. Eu lembro-me o que é que aprendi nos primeiros 6 meses e sei o que é que os nossos consultores aprendem nos primeiros 2 meses, ok? E depois acho que as redes sociais também vieram fazer uma diferença enorme naquilo do que é chegar ao público para eu conseguir ter contactos e as pessoas saberem que eu sou consultor imobiliário. Isto não significa que não seja a mesma difícil o início no ramo imobiliário, ok? É um negócio, não é um trabalho. Trabalha-se dentro do negócio, mas é um negócio. Eu tenho que criar a minha carreira, tenho que aprender, tenho que me formar, tenho que criar carteira de clientes, tenho que gerar confiança, tenho que projetar o meu nome e a minha imagem. Para cá, ao 2º ano, eu tenha mais retorno que ao primeiro, ao 3º mais que ao 2º, sempre assim. Portanto, e quando nós pensamos dessa forma, eu sinto que é difícil no início, mas hoje em dia eu diria que é um bocadinho menos difícil, ok? Tem que melhorar, tá sempre melhorando o mindset, né, para entender que é um negócio, como você falou, que você não é funcionário, você é dono do seu negócio e que você precisa alavancar ele com muitas estratégias. Eu queria te perguntar como é que você inova, o que você faz para estar sempre inovando, para continuar performando com esses bons resultados que você tem? Sim. Quais são as ferramentas? Eu vou brincar, mas eu normalmente ligo para a Teresa para perguntar agora o que fazer. Não, no geral, eu vivo muito o mercado imobiliário. Eu sou completamente apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu tive a sorte de aquilo que perdi na parte do futebol, ganhei na parte do mercado imobiliário, que realmente o mercado imobiliário é tão abrangente e tem tantas vertentes do negócio, do relacionamento, da imagem, do marketing, que realmente permite sonhar. Eu acho que aqui o facto de nós vivermos muito o mercado e faz-nos estar constantemente a pensar sobre ele. Então, se estamos constantemente a pensar sobre ele no aspecto positivo, nós estamos constantemente a pensar em soluções melhores para os nossos clientes, estratégias melhores para conseguir alavancar o nosso negócio, marketing melhor para o nosso negócio e, ao final do dia, eu acho que isso quase de uma forma natural faz com que nós consigamos marcar pela diferença. Portanto, eu ainda hoje estava a ouvir aqui um vídeo que foi enviado para toda a rede Remax, aqui pela diretora-geral, pela CEO, que é a Beatriz Rubio, em que ela fazia uma analogia entre o nosso trabalho no ramo imobiliário, na Remax, e a Fórmula 1. Adorei a comparação. Eles na Fórmula 1, quem vai à frente é por milésimos. E eles estão sempre a trabalhar nos detalhes. Quando descobrem esses detalhes e ficam à frente, a concorrência faz o quê? Copia. Então, quem vai à frente tem que estar sempre a inovar para conseguir continuar, senão vai ser ultrapassado. Pá, achei fantástico essa análise e é um bocadinho isso
que nós aqui Não, termos e na IN está todo mundo muito bem servido, né? Porque a Tereza a broker é fora da curva, né? Ela está sempre inovando, visionária ao extremo. Eu não conheço uma pessoa assim, não conheci ainda uma força da natureza, como chamam aí, enfim, como ela, é brutal. Então, o Grupo IN está muito bem servido nessa questão de inovação, né? Ela traz essa inspiração, né? Você também, com os treinamentos, a gente pode perceber isso, que nós somos inspirados a inovar, e fica mais fácil, né? Como vivemos muito o sonho do projeto em termos de ser consultor, para já acho que temos uma vantagem muito grande, que é o facto de, ao criarmos primeiro a Remax IN e depois o Grupo IN, com as outras duas lojas, nós tínhamos uma grande vantagem, que é que nós vimos do terreno. Ou seja, nós somos consultores. Quando nós começámos o projeto, eu, a Teresa e o Pedro, nós começámos com a experiência de sermos consultores no terreno e de partilharmos dias e horas sobre como abordar melhor os clientes, como chegar melhor aos clientes. Ora, conseguimos dar esse know-how aos nossos consultores, que vai um bocadinho para além do know-how apenas da Remax, vai da nossa experiência pessoal e profissional. Vocês sabem quais são as dores, né, Fred? Vocês conhecem as dores, têm propriedade para falar, né? Sim, sim. É muito difícil um consultor chegar ao pé de nós e nos falar sobre algo que nós nunca nos tenhamos vivido. Não significa que nós não possamos aprender com alguns detalhes diferentes, mas a regra geral do que é o negócio, nós temos centenas ou milhares de abordagens, centenas ou milhares de apresentações de serviços, já ouvimos milhares e milhares de nãos, já ouvimos sim, já fechamos negócios de milhões, já fechamos negócios de pequenininhos e respeitando todos por igual. Portanto, acho que isso, aliado a projetarmos uma empresa em que o nosso sonho era criar uma empresa em que, se fôssemos nós a trabalhar dentro da empresa, gostávamos que essa empresa se projetasse assim. Às vezes é só um sonho um bocadinho inocente, porque às vezes as características e as pessoas nem todas recebem o sonho da mesma forma, ok? Mas isso é algo que nós aprendemos a viver com o tempo e acho que isso não nos muda, porque está cá dentro. Mas tentámos viver, dar ferramentas aos nossos consultores, às pessoas que trabalham connosco, para desenvolver cada vez melhor o nosso negócio. Não só no ramo imobiliário, como dentro de uma marca tão grande como a Remax, como em particular, mais em específico, dentro do Grupo IN. E tem sido por aí que nós temos tentado marcar a diferença. Primeiro, e aqui numa vertente já mais empresarial, nos nossos consultores, para que eles com essas ferramentas e sentindo-se bem na empresa onde trabalham e assegurados, vão conseguir fazer um melhor serviço com os clientes. Lógico que mesmo nesta fase ainda temos muito para melhorar e sabemos que queremos melhorar ainda junto dos nossos consultores para ainda servir melhor os nossos clientes finais. É um bocadinho essa visão. Hoje as 3 lojas estão com quantos consultores, Pedro? Nós, hoje em dia, estávamos a fazer esse cálculo no outro dia. Sei que em termos de grupo, nós já passámos os 100 profissionais. Em termos de consultores, se não estou em erro, estamos no cerca dos 80 neste momento, em termos de consultores. Temos depois todo aqui um grupo de depois todas as pessoas, desde o marketing ao jurídico, ao financeiro, todos os departamentos a trabalharem, que aí já nos fez, ou todos os gestores de equipa, portanto, todas as pessoas que estão dentro do Grupo IN, que neste momento já passámos os 100 profissionais, o que para nós é um orgulho muito grande. Aliás, eu, apesar de oficialmente ainda ser consultor na Remax, na realidade estou a fazer aqui uma antevisão de mudança de funções, hoje em dia mais para o lado da Teresa, para conseguirmos efetivamente os dois em conjunto, com todas as pessoas que temos ao nosso lado, fazer o grupo crescer, que era algo que a Teresa sozinha já chegava aqui a uma situação já mais difícil de gerir, e já durante muito tempo teve ela a capacidade de gerir tanta gente sozinha, que realmente hoje mais do que nunca percebo o quanto isso é um desafio. Bacana. Você criou equipas, né, Fred? Aqui a gente fala equipe, mas você criou equipas. Sim. Você continua com equipa? Como é que você está trabalhando dentro do grupo? Certo. Eu comecei primeiro enquanto consultor, depois trabalhei em parceria 2 a 2 com a Teresa, portanto, enquanto consultores. Depois já aqui, enquanto Remax IN aqui em Leiria, quando a Teresa assumiu o cargo que nós chamamos de direção, de broker, eu comecei a trabalhar com o Pedro Marques, na altura enquanto sócios, mas trabalhávamos no terreno enquanto consultores. Depois isso daí deu uma evolução para formarmos uma equipa e, portanto,
a que foi culminar agora nos últimos 2, 3 anos em que eu tinha a Frederico Ribeiro Team, em que no ano passado eu tinha alterado o modelo da equipa para um modelo em que crescíamos mais, ou seja, eu tinha começado, ou estado aqui com uma base já em que o Pedro tinha ido para o mercado da Marinha Grande, para a agência para a IN2 e formado a equipa dele lá, e eu aqui reorganizei a equipa e eu estava com o Miguel Brites e com o Marco Marques e com o José Ferreira, que foi a base da equipa, e depois começámos a perceber que havia mais pessoas que gostariam de trabalhar dentro da equipa, no fundo sob o meu nome. E de repente, em 6 meses, nós tínhamos mais de 20 consultores na equipa, o que foi fantástico. Eu percebi que, efetivamente, a equipa estava a ser muito bem recebida, que as pessoas gostavam mesmo de trabalhar dentro da equipa. E isso aconteceu até, digamos, aqui ao início deste ano, em que eu, efetivamente, acabei por não continuar a equipa precisamente para ir para o lado da Teresa e para ter funções diferentes. Portanto, apesar de lá estar oficialmente ainda ser consultor, mas na prática a equipa, entre aspas, deixou de existir neste passado recente, e agora estes consultores, o Miguel foi formar a equipa dele e outros consultores trabalham em nome individual. Portanto, a Frederico Ribeiro Team foi uma decisão muito difícil de tomar e muito emocional, porque mesmo nos elementos mais... Vocês são muito conectados, né? Imagino que tenha sido muito difícil mesmo. Foi uma choradeira para todos, mesmo os mais novos. Eu senti ali uma ligação enorme em tão pouco tempo. E confesso que existe uma parte de mim que deixou ali um vazio, mas ao mesmo tempo aquilo que eu lhes quis transmitir a todos foi que para o Grupo IN crescer, nós precisávamos tomar esta decisão. E que aquilo que eu espero é continuar a estar ao lado deles de uma forma diferente, eu e a Teresa, mas no meu caso em particular de uma forma diferente, e ajudar a cada um deles continua a construir a carreira deles. Mas a eles também devo e muito os prémios e os patamares que atingimos na Remax. Eu queria falar agora. Vamos falar dos prémios. Conta pra gente, Fred. O Frederico Ribeiro, ele é podemos dizer que é um agente, porque nunca vai deixar de ser um consultor, né? Enfim, tá na veia. Mas, assim, ele é extremamente premiado. Ele recentemente, eu não sei bem há quanto tempo, mas recentemente você ganhou o Lifetime Achievement, né? E conta, parabéns, já quero dizer muitos parabéns, muito merecido, porque você é um profissional de excelência, como eu já havia dito. Mas conta pra gente, a cada premiação, qual foi o aprendizado? Fala um pouquinho disso para nós, Frederico. Sim, eu acho que já existe aqui uma base que é preciso compreender. O reconhecimento na Remax em particular, não é só na Remax, com outras redes também, portanto não é só na Remax que existem excelentes profissionais, até nas agências que nós chamamos tradicionais existem excelentes profissionais, que é mesmo assim. Acho é que cada um de nós se identifica mais, ou com uma marca ou com outra, ou seja, não há melhores ou piores, há com quem nós nos identificamos mais. E eu sempre me identifiquei imenso desde o início com a marca Remax. Este pormenor de haver um reconhecimento em termos de prémio e o prémio ser simbólico, acho que está muito bem pensado. Porquê? Porque isso vem preencher um fator que muito poucas vezes é falado, mas que está lá na base de tudo, que é o ego. Esta profissão vive muito do ego. Nós, quando atingimos um determinado patamar, recebemos um determinado prémio, vamos a uma convenção, expomos o prémio. Esse prémio, quando nós o expomos nas redes sociais, tem uma conotação financeira e um impacto financeiro no nosso negócio, porque as pessoas gostam de trabalhar com quem é premiado, com quem tem resultados, com quem tem sucesso. Eu quero vender a minha casa, eu quero comprar com alguém que efetivamente tem sucesso. Então, isso eu acho que é um extra muito grande que faz com que o modelo de negócio e, ao final do dia, o serviço que é prestado ao cliente possa ser melhor, porque os consultores querem atingir um prémio mais alto e, para isso, como é óbvio, tem que ter mais clientes e ter mais clientes satisfeitos. Ok? Portanto, à medida que as premiações iam surgindo, e como é óbvio, ia ficando cada vez mais satisfeito por um lado, insatisfeito por outro, porque lá está, queria sempre chegar a um prémio mais alto. Mas acho que no final de contas os prémios são muito importantes porque refletem realmente a nossa capacidade de trabalho, mas eu costumo dizer que não há nenhum prémio que seja tão importante como o reconhecimento dos nossos clientes e a escolha que os nossos clientes depositam em nós, porque senão tudo o resto não existia. O aprendizagem foi também perceber
que quanto mais subimos, mais difícil é. E em particular, eu não posso deixar de dizer isto, o valor médio, os prémios normalmente são medidos em volume de negócio, comissões. Ora, o nosso mercado de leiria não é nem de longe nem de perto dos mercados mais altos de Portugal, o que nos obriga, na nossa zona, para atingir determinados prémios, fazer muito mais negócios, muito mais transações. E eu acho que isto não é... Aumentar o volume para ganhar, né? Tem que se fazer muito mais. O prémio que eu, com a minha equipa, porque sozinho jamais o conseguia atingir, ou seria praticamente impossível atingir, atingimos o ano passado, em termos de prémio Titã, estamos a falar de uma faturação superior a 750 mil euros num ano. Ou seja, são muitas transações têm que ser feitas não só por mim, mas por toda a equipa que trabalha. A parte do Lifetime Achievement, eu nem consigo dizer bem se era um objetivo inicial ou não, porque isso parecia uma miragem. Porque isso já estamos a falar de um prémio de carreira, em que nós temos conseguido, durante a nossa carreira na Remax, ele é medido em dólares e atingir 3 milhões de dólares em faturação. Portanto, felizmente esse prémio foi atingido no final do ano passado e, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que contribuíram para esse prémio, a todos os clientes que confiaram em mim e na minha equipa para que esse prémio existisse e, efetivamente, sinto um orgulho enorme, como é óbvio, em ter conseguido atingir. Incrível, incrível. Muitos parabéns, mas esse é resultado, é mérito seu mesmo, é resultado de toda a equipe. A gente sabe que é todo um conjunto, né? A equipe, todo o staff, que a gente sabe disso, mas muitos parabéns e enfim, você ainda vai muito longe, você é super novo e já atingiu essa premiação muito bacana, é uma referência para quem te conhece, quem está nos assistindo também. A Mari está dizendo aqui, Fred é um orgulho, beijo, querida Mari Braz. E eu desejo só o melhor. Eu me sinto orgulhosa. Uns dias atrás eu estava conversando com o Mário, porque quando eu estive aí, eu fiz a minha formação toda junto com o Mário. E nós ficamos muito, muito amigos, porque a gente viajava, né, para Sintra fazer a formação, as formações, os treinamentos. E ele começou a bombar, começou a crescer muito aí. E eu fiquei muito... Oi? Excelente profissional. E aí eu parabenizei ele falou assim, olha, se você estivesse aqui, você estava também com essa conquista. Eu falei, querido, a tua conquista é a minha conquista. Então eu sinto muito orgulho de ter feito parte, mesmo que por pouco tempo, desta equipe, dessa família fantástica. E eu só desejo assim, o melhor para vocês. Vocês são profissionais de excelência. Me permitiram aprender um ofício, porque a minha formação é administração, né? Eu não entendia nada do mercado imobiliário e me permitiram aprender um ofício com os melhores. Eu me sinto muito grata. Tenho muito orgulho das brasileiras que estão aí também, não posso deixar de dizer isso, né? A Mary está aqui, a Mary está a fazer um ano, com todas as dificuldades que existem, que toda a gente sabe no mundo, não é? A Mary está a fazer um ano absolutamente fantástico e está-se a tornar... É uma profissional de excelência, na minha opinião. E isso para nós é um orgulho. Eu ouvia muitas vezes a Teresa a dizer assim, Fred, um dia quando estiveres sentado aqui e veres eles a subir aos palcos das convenções, a receber um prémio, é uma emoção enorme. E é verdade mesmo isso. Eu consigo hoje perceber um bocadinho melhor do que é que ela estava a dizer, porque efetivamente ver as pessoas chegarem, como tu estavas a dizer, de uma profissão que não tem nada a ver, perceberem, ouvirem, fazer e aplicarem toda essa formação e terem resultados e clientes satisfeitos é um orgulho muito grande. E aqui, como é óbvio, faz-nos sentir muito felizes. Muito bacana. Fred, em termos de pandemia, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão que, infelizmente, a coisa ficou feia, né? Novamente. Como é que está aí em Portugal? Como é que vocês estão utilizando as ferramentas, estratégias para continuar tendo os grandes resultados de sempre? Olha, eu diria que as frases, a frase não é minha, não sobrevive o mais forte, sobrevive quem se adapta melhor à mudança, não é? Portanto, e efetivamente o que nós tentamos fazer desde logo o início foi adaptar-nos à mudança, perceber efetivamente num mercado e num contexto diferente o que é que nós podíamos fazer de diferente. Confesso que durante este ano
tomámos algumas decisões muito por precaução que nos fizeram, no geral, abrandar, eu diria até um bocadinho mais a favor da parte sanitária, ok, por precaução, do que olhar tanto para o negócio, sinceramente. Este era um ano que nós já sabíamos, independentemente de qualquer pandemia, que seria um ano, porque era o projeto que nós tínhamos de mudança, portanto, de alteração de funções, de criar uma estrutura em termos de grupo muito mais forte e muito mais organizada, com mais gestores, com muito mais formação, acompanhamento aos nossos consultores, e já seria um ano de mudança e já estávamos preparados para isso. Quando aconteceu a pandemia, tivemos que reforçar isso, mas confesso que temos sido um bocadinho fustigados com isso, ou seja, tivemos aqui várias situações, não só em março, que a primeira paragem, como recentemente outra vez a paragem, mas sempre que isso nos acontece, tentamos voltar mais fortes e mais adaptados. Mas este realmente está a ser um ano, no geral, bom, né? Mas desafiante, sim. Imagino que sim. Para lidar com pessoas... muito mais... Oi, diz. Acredito é que no meio destas dificuldades e desta adaptação ao mercado, estamos, entre aspas, a aproveitar para criar uma estrutura ainda mais organizada, mais forte e mais sustentada para o futuro, que acredito que pode vir no futuro a fazer-nos crescer em termos de, como é óbvio, de resultados. Isso acredito, sinceramente. Agora, as mudanças são importantes, né? Em tempos de crise é que quem está atento, ligado às oportunidades, consegue fazer, ainda assim, consegue se desenvolver e consegue, sim. Através das mudanças, se adaptar, como você falou, né? E conseguir resultados, mesmo num momento tão atípico, num tempo tão difícil, mas ainda assim é possível, né? Para quem está começando a... Não ter necessidades de mudar de casa, fazer negócios, portanto, e nós sentimos isso. Confesso que até achava que a paragem seria maior, em termos de quem quer comprar, quem quer vender. Lógico que os investidores nos damos algum abrandamento, mas sentimos que o mercado no geral está a mexer. O futuro, o dirá, só Deus sabe, não é? Mas acredito que podem haver alguns ajustes no futuro em termos de mercado. Mas acredito que o nosso serviço, enquanto Remax e enquanto Remaxine, vai ser sempre um serviço muito requisitado, e cada vez mais no futuro, eu acredito, até pelos proprietários que queiram realmente vender as suas casas, em que, se a necessidade for maior, poderão valorizar mais novamente uma marca mais forte, um profissional mais forte, na minha opinião, e é isso que eu transmito mais a Teresa aos nossos consultores. Certeza que sim. Para lidar com pessoas, a gente precisa ter um controle de emoções muito forte, né? Sim. Você sempre soube e teve essa facilidade, porque vocês lidam com pessoas o tempo inteiro. Foi sempre tranquilo para você lidar com pessoas, administrar, você foi aprendendo com técnicas aperfeiçoando ao longo da sua carreira. Como é que foi isso para você? Certo. A minha experiência de lidar com pessoas é maior na ótica dos clientes, ok? Portanto, na ótica do cliente tenho uma experiência maior. Na ótica do que é liderar diariamente pessoas numa empresa, confesso que aí a Teresa tem mais experiência do que eu. No que é lidar com o cliente, acho que há aliás, até nos dois casos, acho que há um detalhe fundamental, que é gostar de pessoas. Gostar de estar com pessoas, gostar de conhecer pessoas, gostar de ajudar pessoas. Quem está neste ramo e não tem paciência ou não gosta de ajudar pessoas, está no ramo errado. Portanto, esse princípio de base é muito importante. Depois, outro princípio, na minha opinião, é saber ouvir e saber espelhar, saber se adaptar. Há detalhes simples que fazem com que haja muito mais ligação entre as pessoas. E este negócio, sendo um negócio de confiança, se a pessoa não confiar em mim, não vai querer meter a casa dela à venda comigo, não vai querer comprar comigo. Acho que detalhes simples, como saber realmente ouvir, ter vontade de ajudar, fazer uma escuta, que nós chamamos empática, acho que é absolutamente decisivo para ter sucesso. No outro lado, liderar pessoas, acho que é mais difícil ainda. Porque nós, quando lideramos pessoas, nós lideramos também expectativas, mas numa perspectiva diferente. E no nosso negócio em particular, nós diariamente, no mesmo dia, estamos a lidar com profissionais que estão a ter um dia fantástico e outros que estão a ter um dia muito difícil, ok? E nós temos que conseguir
motivá-los todos, saber ouvir todos, saber lidar com princípios diferentes, saber lidar com expectativas diferentes, saber lidar com feitios diferentes, e isso sim é um desafio muito grande, fazer isso. Ou seja, ainda é mais importante gostar mesmo de pessoas, saber ouvi-las, ter calma para saber resolver os conflitos se eles existirem, para o final do dia conseguirmos estar todos a trabalhar na mesma empresa. Não numa equipa, mas sim em equipa, em conjunto. Juntos somos mais fortes, né? É o lema. Também não é nossa a frase, mas fica, sem dúvida, sim, faz toda a diferença. Uma equipa que está toda a puxar para o mesmo lado e que uns sofrem as dores dos outros, na devida escala, como é óbvio, porque este negócio, apesar de trabalharmos em conjunto, ele também não deixa de dizer que tem muito de individual, não é? Dentro do próprio negócio, porque se eu não fizer, à partida ninguém vai fazer por mim, ok? E ao final do dia eu também quero projetar, não é só a Remax, não é só o Grupo INO, eu quero projetar no meu nome, não é? Eu, enquanto comercial, as pessoas é saber viver estes dois mundos dentro do que é eu saber que se trabalhar numa equipa mais forte, eu vou ter mais negócios, vou estar mais em parceria com os meus colegas, os meus clientes vão estar bem servidos, e é aqui um misto de emoções que é preciso saber gerir, não só de quem lidera, mas também de quem é liderado. Porque quem é liderado, de certa forma, também se está a liderar a si, está a liderar também, entre aspas, os seus clientes, no sentido de os ajudar. Bacana. O Brito está falando aqui, não sei se você viu nos comentários, né? Monstro do imobiliário, muito orgulho. É o nosso líder, não te irrites, fala com o Brito. Liderar. Sim, serem todos assim. Não, toda a gente sabe que seja com ele, seja com o Marco, não é desprimor por ninguém, absolutamente por ninguém, mas que existe uma ligação muito forte. Isto tem a ver com muitas passagens que já tivemos em conjunto e com a equipa que formámos, que realmente teve um impacto absolutamente estrondoso no mercado. Eu, quando digo que os resultados não são só meus, eles não são mesmo só meus. Eles têm muito do que é o Miguel, do que é o Marco, do que é o José, do que é o Bruno, do que eram as pessoas que trabalhavam na nossa equipa, todos que vêm de trás, do Pedro Marques, que durante anos trabalhou na minha equipa e que tinha um nível e tem de profissionalismo completamente acima da média. Portanto, há aqui um conjunto. É muito fácil olhar, ou eu, Frederico, ou às vezes, no caso de outros colegas, noutros pontos do país, ou até noutros países. Não, há um conjunto de pessoas, há o staff da empresa, há todas as pessoas que torcem por nós e aos clientes. Não ia dar certo. Bacana. O Pedro Marques podia com o Brito, né? Podia ter feito a barba. O Pedro Marques está aí presente, está aqui conosco. Deixa um grande abraço também. Fred, sim. Um abraço. Falando um pouquinho... Diz? O que você disse? Um abraço também para ele. Tá para a Mário, para todos que estão... me diz uma coisa. Qual é o seu hobby? Você tem algum hobby, além desse top producer o tempo todo, né? 24 horas, mas qual é o seu hobby? Eu acho que o meu hobby é o futebol, não é mesmo? Se não é jogar, é ver. Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonado por futebol. Aliás, tive uma sorte muito grande de a Teresa também gostar de futebol. Apesar de eu gostar tanto, a ter feito gostar menos. Porque, efetivamente, eu confesso, e vou aqui confessá-lo, que muitas vezes eu geria a minha agenda, aliás, em função de quando é que jogava o Benfica, ou não só o Benfica, quando é que jogava outras equipas, porque eu realmente sou completamente apaixonado pelo jogo em si. Mas isto não é inocente, porque não falámos nisso no início, mas o futebol em mim teve um impacto muito grande num determinado ponto. E eu, quando era mais novo, quando era mais pequenino, de certa forma, hoje chamam-lhe bullying, mas eu, de certa forma, eu senti muito isso, por vários aspectos que vivia na altura. Não era nenhum coitadinho, mas havia ali algumas coisas que sentia que não estava bem alinhado. E o futebol ajudou-me não só a fazer amigos, como eu a sentir-me valorizado. Foi através do futebol que eu senti pessoas a dizer que eu tinha valor em alguma coisa. E isso criou em mim uma paixão, porque eu associo o futebol à minha valorização. Não era o Messi nem o Ronaldo, mas senti, desde muito pequenino,
o que é alguém gostar de nós por aquilo que nós fazemos. E o futebol até hoje teve essa marca e continua a ter na minha vida, que eu realmente sou completamente apaixonado. Está a jogar uma equipa da segunda divisão, mesmo assim prende-me. E confesso que às vezes isso afeta aqui um bocadinho o meu dia-a-dia e até com a minha família, porque realmente eu consigo admitir que mais vezes tento controlar, mas não é muito fácil, porque realmente é uma paixão muito grande. E esse é o meu grande hobby. Se me perguntarem efetivamente o que eu mais gosto, é estar com a minha família, isso de longe, e muitas vezes nós pensamos noutras coisas primeiro, mas de longe aquilo que eu mais gosto é estar com a minha mulher e com os meus filhos, seguido de estar com os meus melhores amigos, eles sabem quais são, mas o futebol está lá sempre no meio. Que bacana. Não, a família é a base, né? O Afonso joga, né? Seu filho mais velho joga, né? Aliás, o Afonso estava no treino, não sei se entretanto a Teresa tinha ido buscar, não sei se entretanto já chegou ou não. Eu hoje à tarde tirei um bocadinho de tempo para ir comprar umas chuteiras para o Afonso e fomos os dois juntos e foi giro perceber que ele já calça ao 47,5 com 15 anos, que é uma coisa surreal. E se o Afonso vem comigo para o futebol desde pequenino. Para o futebol eu já não jogava oficial, mas semanalmente jogava com os amigos. Então ele desde pequenino, talvez desde os 3, 4 anos, o Afonso vinha comigo. E quando eu acabava de jogar com os amigos, eu ficava a jogar um bocadinho mais ele. Então eu sinto que de alguma forma também incuti nele esta paixão que ele também tem pelo futebol, que realmente é muito grande. E é um orgulho para mim. Eu aqui há uns tempos ele marcou um golo e felizmente eu estava a gravar. Era num jogo oficial do Campeonato Nacional, eu estava a gravar e ele marcou um golaço. E eu acho que na gravação dava a perceber que aquilo foi... Eu estava mais feliz do que se tivesse sido eu a marcar o golo. E sim, o Afonso tem essa paixão pelo futebol e eu, como é óbvio, também fico muito orgulhoso disso. Que bacana, que bom, que joia. Fred, só voltando a falar um pouquinho de empreendedorismo, qual a dica que você dá para quem está começando? Conselhos? Isso. O primeiro para iniciar um negócio, perceber se realmente tem paixão por esse negócio. Porque quando nós somos empreendedores, não haja dúvidas nenhumas que a palavra empreendedor tem lá no final dor, não é por acaso, por causa mesmo de dor. Então, eu estou preparado para lidar com as dores de ser empreendedor, ou então mais vale não começar. Para eu estar preparado para lidar com as dores, só há uma forma, eu adorar aquilo que estou a fazer. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu digo é queres começar um negócio, seja em que área for, então eu primeiro tenho que perceber se realmente sou apaixonado por esta atividade. Ou se me posso vir a apaixonar, se me vejo a apaixonar por esta atividade, seja ela qual for. Depois, a partir daí, acho que é o planeamento. O planear é fundamental. O pensar o negócio e perceber para onde é que ele pode ir. Eu acho que não há nada que nós vejamos no dia-a-dia que primeiro não tenha passado na mente de alguém. Eu vejo uma roda, foi inventada por alguém. Vejo um livro, foi pensado por alguém. Vejo uma ponte, foi pensado por alguém. Primeiro foi planeado, foi projetado. Depois disto, se eu tenho um plano, há um detalhe fundamental, que é a ação, é trabalhar. Se eu deixo tudo na teoria, tenho ideias fantásticas, mas não passo para a ação, isso não vai valer de nada. Portanto, eu hoje em dia transmito aos nossos consultores que há 3 detalhes fundamentais. E acho que não será só no nosso negócio, será transversal a todos. É o foco naquilo que eu estou a fazer diariamente, é o método, como é que eu faço, e é na persistência. Porque muitas vezes não basta fazer nenhuma, nem 10, nem 100 vezes. É fazê-lo muita vez até que as coisas aconteçam. Foco, método, persistência. Foco, método e persistência. Isso é o que eu acredito que faz com que as pessoas possam ter sucesso. Acho que o talento é muito importante. Mas ainda esta semana ouvia no rádio alguém comentar que 100 vezes mais importante que o talento é a capacidade de trabalho. Porque eu acho que isso é que faz a diferença no sucesso das pessoas. Não sei se vai se aperfeiçoando, né? O talento se aperfeiçoa, né? Enfim, sim. É verdade. Muito, sim. Muito bom. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Onde é que eu vejo? Olha, vejo em termos profissionais. Pode ser os dois. Ok. Uma coisa está ligada à outra, né? Não tem jeito.
Sim, sem dúvida. Em termos pessoais, aquilo que é óbvio que eu espero é que eu e que a minha família, principalmente a mais próxima, estejamos bem, de saúde e acima de tudo juntos. Tudo o resto são detalhes. Portanto, desde que na minha base, com a minha mulher e com os meus 3 filhos, estejamos bem, o estarmos juntos é estarmos bem. A partir daí tudo se constrói. Na parte profissional, confesso que o desafio é hoje em dia, ao lado da Teresa, conseguir fazer com que o Grupo IN tenha cada vez mais condições para oferecer aos nossos consultores, para eles cada vez terem melhores condições de trabalho para desenvolverem a sua atividade e, com isso, ter uma consequência, que é fazer com que o Grupo IN cresça. O meu grande sonho, do ponto de vista profissional, aliado à Teresa, é fazer com que realmente o nosso grupo, em termos das 3 agências, e quem sabe no futuro, eventualmente, outras, possa crescer, mas crescer de uma forma organizada e sustentada, e imagino, efetivamente, daqui a 5 anos, termos bem mais do que 100 consultores e que, acima de tudo, tenhamos uma equipa organizada e feliz, que ao final do dia isso é o mais importante. Bacana. É tão bom. A gente está chegando aos momentos finais da nossa live. Fred, eu quero muito, muito, muito te agradecer pela disponibilidade, né? Tão prontamente, você é uma pessoa extremamente ocupada, eu sei disso, mas tão prontamente poder ter aceito agregar tanto conosco aqui. Muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigado. Eu desejo, assim, melhor, eu sei que, certeza que vocês vão crescer mais e mais e mais e mais, porque vocês trabalham com muita garra, muita força, amam o que fazem, então os resultados não podem ser outros senão êxito o tempo todo, tá? Eu desejo isso para vocês. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco também, neste tempo. Eu sei que a minha imagem não está muito boa, sinto muito, não sei o que passa com a internet hoje aqui, mas enfim, conseguimos fazer essa live, eu estou muito feliz. Eu queria muito, eu estava muito afim de fechar o ano com uma história de sucesso muito bacana, e eu desejo a vocês, tanto o Grupo IN, a todos os profissionais, um beijo para todos, não vou citar nomes aqui, mas assim, vocês são muito especiais, eu aprendi com os melhores, posso dizer isso, e quero desejar a vocês um ano de 2021 de muito sucesso, muitas conquistas, muitas realizações, muito crescimento, como vocês planejam, né, e que tenha muito êxito. Ao final de todas as lives, eu sempre falo uma pílula da reflexão. E eu quero falar para você o seguinte: a conquista e o sucesso são consequências das nossas lutas e das nossas buscas incessantes, independente de qualquer situação, seja ela financeira ou não. O sucesso é alcançado pela persistência, pela luta, pela dignidade e principalmente pela humildade. Rita Padoim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, muito a ver com a sua pessoa, muito a ver com o profissional que você é, ético, muito humilde, sabendo onde quer chegar, focado pra caramba. Eu super agradeço e agradeço a todos mais uma vez. Muitíssimo obrigada, e eu quero te deixar à vontade para fazer as considerações finais. Ok, olha, em primeiro lugar eu quero te agradecer a ti e dar também os parabéns pela iniciativa deste projeto que tu tens, porque realmente é muito interessante e demonstra também logo o princípio básico do que é ter uma ideia, aplicá-la e lutar por ela e fazê-la crescer. Portanto, tu fazes-nos sentir, a nós que somos convidados especiais, transmitindo informação, espero eu, interessante para quem está a assistir. Portanto, desde já, os meus sinceros parabéns para ti, Isabela, pela tua proatividade nisto que decidiste desenvolver. Portanto, eu quero deixar um agradecimento geral a todas as pessoas que me acarinham. Não posso deixar de dar um beijinho, que eu sei que ela está a ver, à minha mulher, que um bocadinho de olho na realidade, mas é um orgulho muito grande. Praticamente 12 anos depois de estarmos juntos e estarmos a fazer um caminho em conjunto. Há dias bons, há dias maus em todos os percursos, e realmente continuar com esta vontade juntos é fantástico. Um agradecimento também muito grande aos meus filhos, que realmente são os melhores do mundo, toda a gente o diz, mas eu sinto também no meu coração, e muitas vezes eles sofrem com aquilo que é o meu dia, o que é o dia da Teresa, porque muitas vezes queriam ter mais atenção e mais de nós, e muitas vezes não têm. Um agradecimento enorme a todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei, a todas as pessoas que trabalham no grupo Remax, que trabalham, que já trabalharam,
nós não nos esquecemos de quem já esteve também ao nosso lado. Um agradecimento muito grande à minha família da Cachoeira, à minha família das Quintas e à minha família do Brasil, que realmente teve um impacto em mim que eu só anos mais tarde é que eu ia perceber qual seria. E muito obrigado aos meus clientes, mais uma vez, por confiarem em mim e na minha equipa. E deixo aqui um último obrigado, se podemos dizer assim, muito grande aos meus pais, em particular ao meu pai, que realmente desde o início teve o impacto e tem naquilo que sou eu enquanto pessoa e naquilo que é o sonhar muito grande. Por isso, despeço-me com isso e quero deixar aqui um beijinho enorme para quem está lá do outro lado do oceano, para o Brasil, porque eu tenho uma paixão realmente muito grande e sentia muito através do meu pai, porque eu, cada vez que ouço o meu pai a falar do Brasil, sinto uma saudade nele enorme. Um beijinho muito grande a todos os brasileiros que vivem também em Portugal, aos do Grupo INE em particular, aos que já passaram, como foi o teu caso, e muito aí para esse lado. E deixar um beijinho muito grande ao meu padrinho e à minha madrinha, ao Joaquim Patrício e à Helena, muito grande, assim como aos meus primos, à Sandra, ao Mónica, ao José, ao Vitor, muito grande, que provavelmente também irão ver esta live. Um beijinho enorme para eles e muito, mas muito obrigado a todos. Muito obrigada, Fred, pelas palavras. Vocês tinham que trazer o Grupo IN para expandir aqui no Brasil, ia ser maravilhoso, né? Porque, afinal de contas... Deixa-me só falar uma última coisa. Nós, antes de abrirmos a Remaxine aqui, em Leiria, tivemos em negociações e a falar precisamente para abrir a Remax no Brasil. Falámos na altura, falei com o Edinaldo, contingências, acabámos por não ir para o Brasil e acabar por abrir cá. Quem sabe um dia, não é ainda é tempo. Ainda é tempo. Muito também no Brasil e fico muito feliz por isso. Cá estou, contem comigo. Eu quero deixar mais uma vez um beijo para todos, em especial também a querida Tereza, um grande beijo. Sara, que é uma pessoa que foi muito importante na minha formação aí também em todo o tempo. Eu não quero citar nomes para não esquecer ninguém, mas a todos os colegas que contribuíram, né, para o meu crescimento. A todos vocês um beijo grande. Muito obrigada mais uma vez, Fred, a todos que nos assistiram aqui. E essa é a última live do ano de 2020. A gente vai dar uma pausa, porque no próximo ano eu tenho outras ideias, a gente está em outros projetos bem bacanas também. E eu espero até que você participe, a gente fala isso mais para frente. Tá? E eu quero dizer para vocês, sigam nas redes sociais, compartilhem o Papo de Sucesso com seus amigos, porque a gente traz mesmo uma voz sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu acho que é muito bacana, principalmente nesse momento em que nós estamos, né, trazer uma voz de esperança, de quem não sabe para onde seguir, qual rumo tomar, enfim. O Papo de Sucesso veio muito dessa ideia, veio muito disso, de trazer essa voz. Então, eu queria falar para vocês, compartilhem com seus amigos, sigam nas redes sociais, também tem um canal no YouTube, Isabela Sá, e continuem com a gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mais uma vez e um beijinho para todos. Muito obrigado. Um beijo grande, Fred, um beijo em todos aí. Boas festas, até o ano que vem. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.